Olá, meu nome é João Jackson e no vídeo de hoje nós vamos abordar a importância do direito de família e do planejamento sucessório nas sociedades empresariais. Sobre o direito de família, nós vamos abordar mais especificamente os regimes de bens que são possíveis durante o casamento e qual a interferência disso em uma sociedade empresarial. Vamos abordar aqui um pouquinho de cada regime e a interferência que isso dá na sociedade, começando pela comunhão parcial, que é aquele mais comum e mais conhecido de todos. Todos os regimes de casamento estão descritos no nosso Código Civil e a comunhão parcial especificamente está descrita no artigo 1658. O artigo 1658 traz que, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então, este regime é aquele que, a partir da data do casamento, todos os bens adquiridos pelo casal serão partilhados de igual forma, é 50% para um e 50% para outro. Importante salientar também que, não havendo acordo entre o casal no pacto antenupcial, antes do casamento, o casamento será regido pelo regime de comunhão parcial. Isso está descrito no artigo 1640 do Código. Então, esse artigo determina que, não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Outro ponto importante é que alguns bens, mesmo adquiridos depois do casamento, não entram no regime de comunhão parcial. São aqueles, por exemplo, advindos de herança ou de doação. O próximo regime é o da comunhão universal, que é aquela em que todos os bens, presentes e futuros, serão integrados ao patrimônio do casal e esses serão partilhados no momento da dissolução do casamento. Esse regime está previsto no artigo 1667 do nosso Código. O artigo, então, 1167 reza que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas. Um detalhe importante aqui deste regime é que alguns bens, mesmo constando no regime de comunhão universal, não entram na partilha, que são aqueles bens lá gravados, por exemplo, com alguma cláusula de incomunicabilidade. O regime de separação de bens é aquele em que os bens permanecem separados antes e depois do casamento. Ele está previsto no artigo 1687. Este artigo estipula que a separação de bens permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges e que esses poderão livremente alienar ou gravar ônus real sobre o bem. A lei determina que este regime seja obrigatório em algumas uniões, como, por exemplo, uniões com pessoas acima de 70 anos. Essas cláusulas estão presentes lá nos incisos do artigo 1523. Um outro regime trazido pelo Código é o de participação final nos aquestos. Este regime é pouco conhecido entre os casais e pouco adotado também. Nele, prevê que os bens do casal serão administrados por cada um durante a constância do casamento. Porém, no final do casamento, seja por dissolução ou seja por morte do cônjuge, esses bens integrarão a partilha. Então, neste regime, o que é meu permanece meu antes do casamento, permanece meu durante o casamento. E quando houver uma dissolução, a gente junta esses bens e o que for durante o casamento adquirido, 50% é meu e 50% é do meu cônjuge. Ele é pouco adotado porque se assemelha muito ao regime de comunhão parcial.
Porém, ele dá maior independência ao cônjuge para que, durante o casamento, faça um melhor proveito ou alienação, ou que decida melhor o que fazer com seus bens. E qual a importância dos regimes de casamento na formação da sociedade empresarial? Além de ser um planejamento, a lei determina que pessoas casadas no regime de separação obrigatória de bens ou de comunhão universal não poderão ser sócias entre si dentro da mesma empresa. Isto está disposto no artigo 977, que determina que faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. É importante frisar que o empresário pode, sem autorização do cônjuge, administrar os bens da sua empresa. Isso a lei determina para uma boa saúde e manutenção das atividades empresariais. Como é um movimento contínuo de negócios, a legislação determina que esse empresário tenha uma maior autonomia na administração desses bens. E no caso de morte de um sócio, como que a lei determina que seja partilhado esses bens ou como que vai caminhar a sociedade empresarial? É o que trataremos a partir de agora. O contrato de sociedade, ele é resolúvel, ou seja, em qualquer momento pode ocorrer a dissolução de uma sociedade empresarial, seja de forma total, deixando a empresa de existir, ou de forma parcial, passando ela a existir apenas com um sócio, ou saindo um sócio e ficando os demais. Em qualquer uma das hipóteses, a lei determina a proteção da sociedade empresarial e a manutenção da atividade econômica. É por isso que tem algumas regras para a dissolução da sociedade em caso de falecimento do sócio. Essas regras estão dispostas no artigo 1028 do Código Civil, que determina que, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo se o contrato dispuser diferente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, se por acordo com os herdeiros regular-se a substituição do sócio falecido. Em suma, a morte do sócio resultará na liquidação das suas cotas empresariais, salvo se a lei ou o contrato dispuser de forma diferente. Desta maneira, o legislador afasta a possibilidade de o herdeiro forçar uma entrada numa sociedade empresarial e talvez complicar a atividade econômica da mesma. Essa é uma defesa ao caráter personalíssimo da contratação, ou seja, os outros sócios não são obrigados a aceitar um herdeiro, mas a lei também garante ao herdeiro a liquidação das cotas para que ele não tenha prejuízo com a sua herança. Sendo assim, a sociedade pode continuar existindo com os demais sócios e, em caso de restar apenas um, este tem 180 dias para recompor o quadro societário ou transformar a sua atividade em uma EIRELI ou em uma sociedade unipessoal. Inclusive, essa sociedade unipessoal é uma regra trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que trouxe maior independência ao empresário para realizar as suas atividades. Mas como se dá essa liquidação de cotas e quais os valores que os herdeiros irão receber no caso da dissolução da sociedade? A liquidação de cotas ela é feita por uma apuração de haveres. Como assim? A empresa ela vai levantar um balanço patrimonial com o fim específico de determinar o valor total da empresa e o valor total que correspondia à participação daquele sócio. A partir desse valor levantado, os herdeiros terão a sua cota parte dentro desta empresa. Daí a importância de um balanço patrimonial bem apurado por um profissional habilitado,
durante a escrituração da sua empresa. Alguns recursos especiais já desaprovaram balanços patrimoniais de empresas que foram levantados de maneira equivocada, por exemplo, não prevendo o valor de uma marca, de um intangível. Então, o balanço patrimonial ele tem que representar fielmente a estrutura patrimonial da empresa naquele momento da morte do sócio. E caso os sócios tenham por bem que é importante a presença daquele herdeiro dentro da empresa, há essa possibilidade? Ah, sim, isso é uma solução possível dentro do Código Civil. Lá no artigo 1028, inciso 3º, determina que, caso haja aceitação simultânea das duas partes, sócios da empresa e herdeiros, este poderá ingressar na empresa e continuar as suas atividades no lugar do falecido. Porém, é permitido ao herdeiro simplesmente se negar e exigir a liquidação das suas cotas, como já foi mencionado aqui anteriormente. Outra solução possível também é o ingresso de uma terceira pessoa na negociação. Os sócios constituem como se fosse uma forma de venda dessa cota parte, também com a anuência do herdeiro, e esse terceiro vai entrar na sociedade com o conhecimento das duas partes, tanto do herdeiro quanto dos sócios remanescentes. E uma terceira solução, essa a mais radical, é: caso ninguém concorde com a entrada do sócio, a partilha dos bens de maneira consensual, a lei determina que a sociedade deixará de existir. Isso é uma dissolução da sociedade. Dissolvendo a sociedade, será levantado todo o valor patrimonial e os herdeiros também terão sua cota parte. Uma cláusula comum, constante na maioria dos contratos empresariais, é a seguinte: falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. E se o sócio quiser que a parte da empresa que a ele pertence fique com um determinado filho, isso pode? Pode sim, é o que vamos chamar de planejamento sucessório. Vamos abordar um pouquinho aqui sobre esse planejamento. A palavra sucessão significa substituição, ou seja, em sentido amplo é a substituição de uma pessoa pela outra. O planejamento sucessório, então, é um mecanismo que vem antever o que já vai acontecer quando aberta a sucessão. Trata-se de um procedimento legal que determina ainda em vida como se dará a distribuição dos bens de uma pessoa após a sua morte. É um assunto delicado para comentar, para tratar, para negociar, porque estamos falando de morte. Mas a morte, para o direito, é um evento certo. Então, se a morte é um evento certo, a pessoa natural ela é finita. Esta finitude não é dada por completo na pessoa jurídica. Caso o sócio tenha um sonho de permanecer a sua atividade empresarial com seus filhos, com seus familiares, isso pode ser feito dentro de um planejamento sucessório. Então, eu finalizo esse vídeo deixando a orientação que já é importante na vida particular nossa, mas se torna de extrema importância em uma atividade econômica e empresarial, que é planejar. Um bom planejamento, ele acarreta em menor despesa tributária, maior conforto entre a família, uma maior proteção dos investimentos, como por exemplo, a empresa tenha lá aplicado um valor para resgate futuro e o herdeiro seja impedido de resgatar perdendo algum valor econômico.
Então, esse planejamento sucessório vem com uma forma de garantir a manutenção da atividade empresarial. E como efetivar, então, este planejamento sucessório? Os métodos mais comuns são criação de holdings familiares, que é uma forma empresarial específica para a administração do patrimônio. Também é possível o testamento ou uma cláusula de incomunicabilidade do patrimônio. Enfim, a lei garante alguns mecanismos para a proteção desse patrimônio empresarial. Então, quando falamos de planejamento sucessório, é uma forma de precaução por parte dos empresários daquele patrimônio em que, no decorrer da vida, ele adquiriu com tanto suor, com tanto trabalho, seja dilapidado depois da sua morte ou seja dividido de maneira diferente daquilo que ele imaginou. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira evitar problemas futuros, procure auxílio de um profissional habilitado para lhe auxiliar neste planejamento. Grande abraço!